Bom dia para todos. Vamos a continuar o estudio dos princípios de fe. O tema de hoje se trata sobre a Bíblia. Pero antes vamos a pedir a través de uma oração. Querido Deus, pedimos su endereço para nossas vidas a través do dom do Espírito Santo. Denos inteligencia y sabiduría para poder comprender el estudio de su palabra y para poder comprender este importantísimo tema. Todas estas cosas las pedimos en nombre de su Filho Jesús. Amén. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, a palavra Bíblia, vem do grego biblos, que significa libros. Ela é um conjunto de 66 livros divididos em duas partes principais. Antigo Testamento, composto de 39 livros, e Novo Testamento, composto de 27 livros. O Novo Testamento foi escrito entre os anos 50 a 95 depois de Cristo. Ela foi escrita por um período de 1600 anos por 40 pessoas. Estas pessoas não eram qualquer pessoa, eram profetas ou santos homens de Deus. A Bíblia é mais que mera literatura. Ela é a palavra de Deus. Por isso, é tão importante entender que a Bíblia foi completamente inspirada por Deus em toda a sua amplitude. Porém, precisamos entender que existe um distanciamento do conteúdo e nós. É o Espírito Santo que nos auxilia na leitura bíblica, nos ilumina os ensinamentos propostos por Deus. Por isso, cada dia, em cada momento que nós peguemos a Bíblia para estudar, precisamos fazer uma oração para ter entendimento da palavra de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, como chegaram até nós? 2 de Timoteo 3,16 fala: toda a escritura é divinamente inspirada. E 2 de Pedro 1,21 fala: homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo inspirou divinamente a estes homens santos, profetas, os quais escreveram os rolos antigos, dos quais se fez uma compilação e até agora temos a Bíblia conosco. Um exemplo: quem é o autor de um livro? Aquele que dicta ou aquele que escreve? Aquele que dicta, Então, aqui temos a resposta. Deus dictou a estes homens através de seu Santo Espírito. Por quais outros nomes a Bíblia é conhecida? Aqui temos vários textos bíblicos, mas, sin embargo, vou a ler somente 3. 2 de Timoteo 2,15 fala: procura apresentar-te aprobado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é conhecida como a palavra de verdade. E 2 de Timoteo 3,15 fala, primeira parte, diz: pois desde a infância sabes as sagradas letras. Então, é conhecida como a palavra da verdade e como sagradas letras. Também em Isaías 34,16 fala: procurai ler no livro do Senhor.
Então, também é conhecida como Livro do Senhor. ¿Por quanto tempo a palavra de Deus perdurará? No Salmo 119, 89 fala: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E segundo Mateus 24, 35, diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Então, aqui é simples a resposta: para sempre, e a palavra de Deus não há de passar, permanece para sempre, é eterna. O incrédulo francês Voltaire disse certa vez com arrogância: estou cansado de ouvir constantemente que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Devo provar que um homem, falando de ele, é suficiente para destruí-la. Também afirmou que 100 anos depois de sua morte, a Bíblia inteira e o cristianismo desapareceriam da face da terra. 50 anos depois, a realidade é que 50 anos depois da morte de Voltaire, sua casa se converteu em uma das imprentas mais grandes do mundo da Bíblia em seu tempo. 236 anos depois, a Bíblia se ha traduzido em mais de 1.600 idiomas, sendo o livro mais traduzido na história, o mais vendido, o mais estudado e lido. É o livro mais descargado nas aplicações. Várias gerações se passaram desde que Voltaire morreu. Milhões de homens apoiaram o seu trabalho de propaganda contra a Bíblia. Mas longe de se esgotar a circulação do precioso livro, onde havia 100 exemplares na época de Voltaire, hoje existem 10.000, para não dizer 100.000. Como disse um dos primeiros reformadores ao falar da igreja cristã: a Bíblia é uma bigorna, na qual foram gastados muitos martelos. Pero, ¿a qué se compara a palavra de Deus? Según Salmo 119, 105, lámpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A mesma coisa fala 2 de Pedro 1,19. Você vai ler em sua Bíblia. Também é comparada a uma espada. Segundo Hebreus 4,12, fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que benefícios a Bíblia concede? Segundo Romanos 10,17, fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus pode criar fé. E segundo de Timoteo 3, 15 al 17, fala: e que desde a meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Então, nos fazem sábios para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é proveitosa para ensinar, nos ensina, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Qual é o benefício pessoal do estudo da palavra de Deus? Segundo Salmo 119, 11, fala:
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, nos protege do pecado. E 1 de João 5:4 fala: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a palavra de Deus nos torna vitorioso. E a última pergunta: qual é a correta atitude em relação à Bíblia? Em Tiago 1:5 fala: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, precisamos pedir a Deus sabedoria antes de ler a Bíblia. Según Atos 17:11, dice: ora, estes, refiriéndose aos bereanos, foram mais nobres do que os que estaban en Tesalónica, porque de bom grado reciberam a palavra de Deus, reciberam a palavra de Deus, não somente receberam, sino que também examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, cada dia estudavam as Escrituras. Isaías 28:10 dice: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E Jó 23:12 fala: escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Então, devemos guardar, apreciar a palavra de Deus em nossos corações. E como falamos anteriormente, um pouco acá, um pouco alá, regra sobre regra, preceito más preceito, así debemos estudar a palavra de Deus. Esto foi todo por hoje, que haya sido para honra y gloria de Deus. Amém.